Que evolução. Eu vou passar agora um pouco a conversa para o lado mais educacional, e para a gente filosofar um pouquinho aqui. A gente conversou também antes, né, Fernando? A gente bateu um papo sempre a respeito da associação de jogo à criança, né? Parece que tem algumas pessoas que têm um preconceito em jogar, né, pelo fato de entender que aquilo é uma coisa meio infantilizada, ou mesmo porque não tem um hábito, até como é o meu caso, né? E o que você poderia falar para essas pessoas que ainda têm essa barreira? O que está por trás do jogo que é tão fascinante e que todo mundo devia tentar fazer, tentar participar pelo menos uma vez? A primeira coisa que eu falo é que brincar e jogar, só existe essa divisão nas palavras brincar e jogar em língua portuguesa e em algumas poucas outras, tá? Em italiano, japonês, espanhol, inglês, alemão, é tudo a mesma palavra, tá? Então você tem spielen, que é alemão, em inglês é play, em japonês é asobo, em espanhol é jugar, e tudo isso não existe o brincar e jogar como palavras diferentes nas outros idiomas. Então essa é a primeira coisa que eu diria, tá? Existe uma diferença entre brincar e jogar? Existe. O jogar, normalmente, é mais estruturado do que o brincar. Ele tem um pouco mais de regras e essa é a diferença. Só que não tem nenhum ponto que você fala, daqui para frente é jogar, daqui para trás é brincar. Tá? É tudo. Então, e aí, se a gente não tem isso, e é um conceito subjetivo, então a gente pode dizer que sempre que você está jogando, você está brincando, sempre que você está brincando, você está jogando. Tá? Então, aqui, então, por causa dessa divisão, e olha lá a burocracia portuguesa, né? Eles têm uma palavra separada para as duas coisas, né? Então, aqui no Brasil, por causa dessa divisão, ou em língua portuguesa, a gente ficou com uma ideia de que jogar é uma coisa de adulto e brincar é uma coisa de criança, né? E, na verdade, não existe essa divisão, né? Na verdade, quando você está lá, o Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma frase que é sensacional, que ele fala: o adulto, quando brinca com a criança, na verdade, está brincando consigo mesmo, né? Então, assim, o lúdico é uma necessidade humana. O lúdico é uma necessidade tão humana que todos nós que estamos trancados em casa estamos vivendo isso na veia, né? Então, assim, o que acontece? Eu estou procurando coisas legais para fazer que eu não aguento mais a pressão da minha vida, né? Se eu não tenho lúdico, eu explodo, eu entro em estresse, eu entro em colapso, né? Então, esse lúdico, se a gente não tem ele, a gente realmente começa a definhar como um ser humano, né? Então é uma coisa que, primeiro, que a gente pode tomar muito cuidado de falar, não, eu brinco quando eu tiver tempo, tá? Só que se você vai adiando isso durante muito tempo, daqui a pouco você começa a ter problemas, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre perceber que jogar e brincar, o play, né? Ele é uma necessidade humana e você precisa fazer isso e você vai fazer de alguma maneira. Seja assistindo Netflix, seja brincando de bola, seja brincando com seu filho, seja jogando um jogo no computador, tá? Mas esse lúdico, ele é necessário. Então, assim, o que é interessante? Por que eu vou te chamar para você jogar jogo de tabuleiro? Eu vou te chamar porque só jogo de tabuleiro, poucas atividades como jogo de tabuleiro são lúdicas, ele tem isso aqui, ó, olho no olho. Tá? Então, quando eu tenho esse olho no olho, eu consigo me conectar. E assim, mas eu posso jogar digitalmente e fazer isso. Cuidado, porque na verdade os jogos digitais em geral, eles têm um ritmo e inundam seus sentidos de uma forma tão forte que não dá tempo para você se relacionar com as pessoas, né? Então, o que é legal dos jogos de tabuleiro, muitas vezes você tem um tempo para sentar junto com a outra pessoa, olhar ela no olho, brincar, rir junto, né? E o que é legal, eu acho que é mais sensacional. A origem da palavra brincar, ela tem uma raiz que é a mesma de vínculo. É na brincadeira que a gente se conecta com o outro. É na brincadeira que a gente se junta e consegue estar junto, de verdade, né? Então, muitas vezes, você reparar, você tem alguns amigos, provavelmente, que jogavam botão com o seu avô. Jogavam futebol de botão com o seu avô. É um momento onde provavelmente era o grande momento de conexão, e você vai ver que eles lembram como o maior momento de conexão intergeracional que eles tinham. Então, assim, cara, isso me arrepia
arrepia até o último fio de cabelo, porque é uma coisa que, assim, você está trazendo motivo para essas pessoas estarem juntas, sendo que talvez houvesse uma barreira de linguagem, de costumes e de cultura que não seria transponível se não fosse o jogo. E essa é a coisa mais maravilhosa que tem no jogo, quando você consegue se conectar, porque tem um instrumento lá no meio que está facilitando essa comunicação. E isso é maravilhoso.